Se você vai olhar o escândalo da rachadinha que aconteceu no gabinete do Flávio, o escândalo era prosaico. O Flávio Bolsonaro nomeava pessoas, essas pessoas não trabalhavam, elas ficavam com 20% do salário. Então, se o cara ganhava 10 mil, ele ficava com 2. E o restante, se fosse 10 mil líquido, o restante, os 8 mil, eram sacados em dinheiro, na maior parte das vezes na própria Assembleia Legislativa, e era dado em dinheiro para um cara chamado Queiroz, que trabalhava no gabinete, era um amigo do pai dele. Esse cara pegava esse dinheiro, botava na conta e depois saía pagando boletos e coisas do Flávio. Só que era muito dinheiro. Imagina todo mês você sacar praticamente 70, 80% dos salários de um gabinete. Era muito cash. Então, pra lavar esse dinheiro, o Flávio montou uma loja de chocolate, que era a Copenhagen, e aí eles saíam comprando coisas em dinheiro, como se fosse uma circulação normal, pra você esquentar o dinheiro. Isso é um esquema meio vagabundo. Não era só o Flávio que fazia, praticamente a Alerj inteira no Rio de Janeiro tava dentro desse esquema, que era o famoso esquema da rachadinha da Alerj. Só que, pô, né, o cara não se preocupou em não ser pego. O Flávio, quando agora tá nesse negócio de ver negócio de filme, ou ele pedindo dinheiro pro Vorcaro, o Flávio não tava nem ligando, e dois, ele não é muito inteligente. Então, pra você que é tem um cara bravo, bolsonarista aqui, você tem um péssimo caráter. Não, quem tem caráter é o Flávio Bolsonaro. Sujeito decentíssimo, que não pode ver um bandido tá sacando dinheiro. O Flávio Bolsonaro sacava dinheiro com o Queiroz. O Flávio Bolsonaro foi com o advogado picareta, ligado ao Everton Rocha, o Willer Tomás, sacar dinheiro, sacou R$1,5 milhão lá com o Willer Tomás, pra brincar num cassino nos Estados Unidos, comprou uma casa avaliada em coisa de R$10 milhões. Tá agora com o Vorcaro. Não, ele é decente. Eu não valho nada, eu sou uma tranqueira, eu não é. Eu não tenho caráter, sou um merda, né? Eu devia roubar bastante, aí você me achar bom. Eu não é. Você é bom. Você é... Né? Um cara que em 2026 acredita em Flávio Bolsonaro, o cara meio que perdeu tudo. E aqui vai a função de todos que estamos assistindo. Nós somos um time e nós vamos vencer essas eleições. Nós vamos convencer os pais, porque especialmente são pais, avós e avós, que estão iludidos pela mentira dos Bolsonaro. Foram anos de ilusão. E essas pessoas se apaixonaram, se apegaram às lutas dos Bolsonaro, sem entender que só estavam sendo roubados. Muitos terminaram na porta de quartel, outros colocaram, sei lá, ozônio, né, no ânus, para fazer um tratamento alternativo, outros tomaram cloroquina, outros tomaram ivermectina, e outros estavam tomando detergente agora. Nós temos que, convencer nossos pais e avós de que eles estão malucos e que eles precisam apoiar a coisa certa. E de que o Bolsonaro era só uma ilusão. O Bolsonaro era só uma ilusão. Vocês viram o vídeo completo do Flávio Bolsonaro na coletiva de imprensa ontem? Eu queria que o Riso passar, porque vocês vão ver um cara que não tem trato pra lidar com um problema. Me parece assim, o Flávio ele é um pouco mais arrumado em termos intelectuais que o pai. Tipo, um pouco mais inteligente que o pai. Mas ele é muito corrupto. É isso que todo mundo fala em Brasília. Todo mundo. Mas me parece que o pai ele tem mais traquejo do que o Flávio. O Flávio não consegue lidar com... Veja como ele reage ali. Senador, por que o filme do seu Põe no pai começo. foi... Tá sem som, né? Tá sem som. Aumentou aí? Oi, vai lá. Senador, por que o filme do seu pai foi bancado pelo Vorcaro? Mentira, não é isso. É que a gente tá fazendo uma reportagem... Que risada! De onde você tirou isso? Uma coçada na cara completamente... Tipo, parece um menininho. Sabe? Mamãe, fui pego, mijei nas calças. Então ele coça e aí ele sai dando uma risada de lado. Vejam novamente. Provavelmente ele deve ter aprendido com o pai. Sai e dá uma risada assim, ó. Nossa, tá ok? Um negócio nervoso, sem nenhum sentido. Nada do que ele faz nesses 15 segundos, nesses 21 segundos tem sentido. Ele vai se contradizendo ao longo de todo o processo. Então põe no começo. Vamos lá. Senador, por que o filme do seu pai foi bancado pelo Vorcaro? Mentira, não é isso. É que a gente tá fazendo uma reportagem que mostra uma mensagem do senhor pedindo Vambora, tchau. dinheiro pro Vorcaro. Bom trabalho, militante, não dá. Seria importante ter sua posição, senador. São mensagens. A gente já entrou em contato com a sua assessoria. Senador. Primeiro ele nega. Nega. É mentira. É mentira, não tem dinheiro nenhum. Aí ele dá uma risada
que eu acho que é alguma técnica, alguém ensinou, dá uma risada, aí mostra que você tá confiante. E aí ele se contradiz logo em seguida. Cara, essa é a versão do Flávio pra... Ô, cara! Flávio, você não leva jeito pra coisa. Eu ia falar, só desiste, mas é melhor que você fique. Fica, porque a gente vai pro segundo turno e a gente derrota o Lula, a gente tira o vagabundo de lá. Aí você vai fazer qualquer coisa, cara. Vai pescar. Não é, você não pode administrar o Brasil. Você não tem condição. Você não nasceu pra isso. Você é burrinho. Você é fraco. Você não pode fazer isso. Você é o filho surfista do Rio de Janeiro, do seu papai, sem muita inteligência. Cara, não força a mão. Você sabe por que eu não tento ser jogador de futebol? Porque não vai dar certo. Não tenta fazer outra coisa. Sabe, ser presidente. Não. Vai fazer uma coisa simples, cara. Sério. Porque de resto você termina roubando. É isso, meu irmão. Não dá. Agora eu tô falando assim, beleza. Com um escândalo desse, eu vou pra cima do Flávio também. Nos debates. Agora o Flávio vai nos debates? Riso do céu. Se ele for, ele tá ferrado. Eu tô sabendo que vão ser 4 debates só. Só 4. Estão falando que o Lula quer pular 2. Sei lá, cara. Bom, ele contratou um cara pra treinar ele pra debate, né? Ah. Você viu? Sim. Aqui o lance tem uma parada aqui. O próprio Lula, que tá velho, que tá meio Joe Biden, tá cansado. Lula tá cansadinho, velho. O próprio Lula, assim, com um tico e teco ali, mano, ele vai pra cima e vai... Entendeu? O senhor Flávio Bolsonaro tá num momento muito, muito ruim. E este momento tem significados múltiplos para todo mundo que queira discutir eleições 26 e direita brasileira. Veja, meus amigos, o que nós estamos desenhando aqui é a impossibilidade, não apenas moral, mas política, de se administrar um campo inteiro que é corrupto. Como assim? Veja, nós já estamos avisando que o Flávio é corrupto e que o governo do pai seria ruim desde 2019. Quando pinta em 2018 o escândalo da rachadinha, e quando a gente percebe, isso tem desdobramento, isso vai cair lá no gabinete do Jair. Por quê? Muito simples. Na época, quando apareceu o escândalo da rachadinha, a gente foi checar os funcionários do gabinete do Flávio na transparência e comparar com os funcionários do gabinete do Jair. Em 2018, eu falei, eles trocavam lá de posição de um gabinete pro outro. É óbvio que esse escândalo era comum. Quando a gente começou a se tocar também que o tal do Queiroz era amigo do Jair, putz, o escândalo era do Jair. O Jair já não... Mal entrou na presidência da República no ano de 19, desculpa, o Jair já tinha um não governo. Já tinha um governo que ele tinha que ceder. Então o cara chega em cima de toda uma campanha de, é contra o sistema. Teve gente que foi na urna votar levando uma pistola. Apertava 17 com pistola, sabe? Isso aqui, meu capitão. E já morreu. O governo nasceu morto. O governo Jair Bolsonaro tem como característica ter morrido já nos primeiros meses. Tanto que o que ele precisa fazer é, desesperadamente, um acordo com o Toffoli. E não sou eu falando. Dias Toffoli, em 2019, deu uma entrevista para a revista Veja avisando que ele salvou o Jair de tomar o impeachment. As pessoas esquecem disso, o Riso poderia procurar. É uma Veja de 2019 em que Dias Toffoli avisa, eu salvei ele de tomar o impeachment. Porque dos generais, membros do governo, empresários, todo mundo veio, cara, isso aqui é um pandemônio. Foi naquele período que o Carluxo mandou sair o general Santos Cruz, que ele foi pra cima do Bebiano. Eles foram atacando todo mundo, aí todo mundo viu, caramba, é bizarro. Olha aqui, ó. Toffoli teve reuniões com autoridades contra o movimento para afastar Bolsonaro. Isso aqui, eu estou falando nos 6 primeiros meses de mandato do Bolsonaro. Era um governo que já começou perdendo. E por quê? Qual era a gênese disso? O escândalo de corrupção do Flávio. O escândalo de corrupção do Flávio, ele abria muitas caixas. A primeira caixa que ele abria era a caixa da roubalheira, que envolvia Flávio, Jair e Carlos, porque rachadinha também aconteceu no Carlos. Então pegava 3 gabinetes da família. Até agora não temos provas se aconteceu no do Eduardo, mas desses outros 3 acontecia. Houve trânsito de funcionários entre eles. Só que também abria as relações deles com o Adriano da Nóbrega, o maior dos milicianos, o fundador do escritório do crime, o assassino de aluguel, Adriano da Nóbrega, um bandidaço. É um cara que trocou a respeitabilidade da farda, de ser um soldado do BOPE, de ser um caveira, pra ser um assassino de aluguel a favor do tráfico, a favor de bicheiro. O Adriano da Nóbrega é um maldito.
Ainda bem que ele morreu, porque um policial que trai o treinamento que ele teve, que trai a corporação e se torna um bandido como ele, tinha que morrer. E é isso que aconteceu com o Adriano da Nóbrega. Então, eram muitas caixas que seriam abertas com as investigações ali. E aí, desesperadamente, fizeram primeiro um acordo com o Toffoli e depois um acordo com o Gilmar e salvaram o Flávio. E aí, ao salvar o Flávio, isso veio com preço. Destruição da Operação Lava Jato, soltura do Lula, soltura de todos os envolvidos no escândalo Lava Jato, do Petrolão, desculpa. E aí morre um governo. O governo Bolsonaro foi morto de nascença. Quem foram os únicos que avisaram isso? Isso precisa ficar claro pra você. Fomos nós. O Zema tinha sido eleito por causa do Bolsonaro. O Zema estava pendurado na cueca do Bolsonaro. Se o Bolsonaro entrasse numa banheira, o Zema morria afogado. Todas as vezes que o Zema era instado a ter uma opinião que fosse minimamente crítica ao Bolsonaro, ele fugia. Ele e o grupo político dele, que constava o Salim Matar, dono da Localiza, Rentacar, que se beneficiou da bilhão de benefícios fiscais no governo mineiro, tá? Maior doador do Novo, tá? Dentre outros. Então, este é o cenário que envolvia o Zema, tá? Tô pintando o cenário com os outros players. Caiado ganhou a eleição também na esteira do Bolsonaro. Chegou durante a pandemia, no ano de 2020, a ensaiar uma posição política independente com relação ao Bolsonaro. Do tipo, eu sou médico no que o presidente tá falando, absurdo, Ronar Caiado vai falar. Bolsonaro, cala a boca aí, pô. Você é Caiado. O Caiado recuou. Foi isso. Tá? Então, a sensação que ficava à época era de, nossa, não tem homem nesse país. Basta um cara idiota como o Jair ficar popular, que aí todos os outros homens públicos, Sérgio Moro, cara, e eu que dei uma outra, eu sou também, né, mulher de bandido, né, impressionante, assim, o Sérgio Moro deu outra chance, não, tá sendo um bom senador, calma aí, o Sérgio Moro divulgando a nota oficial do Flávio, o Sérgio Moro não vale nada, realmente, que erro, né, tem que parar de dar essas paia, né, então, Sérgio Moro, Ronaldo Caiado, todo mundo passando pano. O Moro aí sai do governo, ensaia uma briga, tenta ser candidato em 22, desiste e apoia o Bolsonaro. Então, cara, o que tem? Vocês estão assistindo. Os únicos que sustentaram o fogo todo esse tempo e não bandearam pro petismo, como aconteceu. A Amoedo saiu apoiando o Lula. Fomos nós. Nós e raras figuras na internet brasileira. André Guedes, Danilo Gentili, dentre outros poucos, mantiveram suas posições originais. Brigadeiro, o grandioso Brigadeiro. Aliás, o Brigadeiro, vou jogar aqui o desafio. Se o Brigadeiro botar o pé no acelerador, o Brigadeiro disputa pra ganhar a eleição em Santa Catarina. Santa Catarina provavelmente é o estado que eu tô melhor e ele está muito bem nas pesquisas. O Brigadeiro vai voar nessa eleição, tá? Então, time gigantesco de pessoas, essa galera toda... Time pequeno, porém, né, colossal na força moral, resiste, vem o governo Lula, faz oposição ao governo Lula. A gente ainda comete vários erros, né? Eu lancei o inimigos públicos. Quando a gente lança os inimigos públicos, aí eles vão lá pintar a faculdade. É impressionante como a gente sempre impõe uma tendência. O inimigos públicos que a gente lançou em 23, tá fazendo agora o que um monte de gente tá querendo fazer pela eleição em 26. Ah, eu vou pintar a faculdade, vou arrumar briga. É o que a gente... Mas enfim, né? Tirando, acho que o Matheus Batista... E o Big Mac, o Mac Chris, ninguém ali prestava, né? E, graças a Deus estão lá onde deveriam estar, aqui no bolsonarismo, tendo que ficar justificando brigas de Zema e Flávio, né? Maravilhoso isso. Então nós, né, olhando daqui, né, percebemos que nós somos capazes de construir nosso caminho, nosso próprio castelo. E é muito poderoso quando você constrói o seu próprio castelo. Quando você constrói seu próprio castelo, você é uma força política íntegra. E você é capaz de apontar direções. Então por isso que eu vou nos podcasts. E aí, gostem ou não meus concorrentes, eu dou mais audiência que eles nos podcasts. Por quê? Quando põe uma câmera, um microfone e deixa eu apresentar uma ideia, vem uma ideia. Se eu botar Lula, Flávio, Zema, Caiado, não vem nada. Vai vir assim, vou decorar uma proposta, vou decorar um discurso, uma crítica aqui. Aí tem nada, sai nada ali. Entendeu? Então, nós construímos um caminho. Onde está a diferença disso? Por favor, coloca na tela, Rizzo, o meu post lá no Twitter. Esse post é fundamental, tá? A diferença entre um partido e um depósito, né? A nota de esclarecimento do Partido Novo, Santa Catarina. Veja isso. O Partido Novo Santa Catarina reafirma seu compromisso com a transparência, o exemplo... Falou nada aí, né? Vamos ver a nota.
Quanto aos fatos atuais, defendemos que as investigações relacionadas ao Master possuem gravidade e relevância pública, razão pela qual defendemos a continuidade das apurações pelos órgãos competentes, bem como a atuação blá 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 blá. Beleza, agora vamos na caixa vermelha aí onde interessa. Quanto a posicionamento, a divulgação do vídeo pela equipe de comunicação do nosso pré-candidato à presidência, Romeu Zema, não houve alinhamento prévio com o partido e consideramos que o vídeo foi divulgado de maneira precipitada e desnecessária pela equipe de comunicação da campanha. Entendi. O diretório do Novo de Santa Catarina, que quer mamar os votos do bolsonarismo, tá atacando publicamente o seu pré-candidato à presidência da República. Tá mostrando desalinhamento, desunião. Eles rifaram o próprio pré-candidato à presidência da República. Prossegue. Em Santa Catarina, a aliança entre o governador Jorginho Melo e o prefeito Adriano da Silva permanece sólida, baseada em blá 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 blá. Seguimos confiantes na continuidade desse projeto de União da Direita, para contribuir com o desenvolvimento de Santa Catarina. O novo presidente... Cara, que coisa escrota. Primeira coisa, Romeu Zema, se você não é capaz de unificar seu partido na sua candidatura, não saia candidato a presidente. Não saia candidato a presidente. No partido Missão, se apenas um pré-candidato em qualquer lugar aparecer falando que vai apoiar outro pré-candidato a presidente, ele está expulso do partido. No partido Missão, existe partido, existe programa, existe ideia para se defender, existe código de conduta. Romeu Zema, arruma teu quarto antes de criticar o mundo. Seja líder no teu partido. Teu partido é um partido bolsonarista e você era da ala bolsonarista. Não adianta fingir. Não adianta fingir. Ele era da ala bolsonarista. E aí tá acontecendo isso. Aí tá acontecendo isso. Vou avisar pra todo mundo que sonha entrar no partido de Missão. Aqui não é bagunça. Ai, não, eu queria entrar na Missão, mas eu gosto do Pavanato. Vaza, brother, você não vai gostar do Pavanato aqui. Aqui tem tese, tem visão de mundo, tem partido, tem programa. Aqui não é casa da manjá, aqui é partido. Partido de verdade. Aí, curiosamente, né, parece que o Partido Missão em São Paulo se pronunciou, né, disse, o Partido Missão São Paulo reafirma seu compromisso com a transparência, o exemplo e a responsabilidade política, igualzinha do Novo. Quanto ao posicionamento do vídeo pela equipe de comunicação do nosso pré-candidato à presidência, Renan Santos, estamos totalmente de acordo. Defendemos a investigação do Ministério Público para apurar possível uso de recursos ilícitos para custar um filme, assim como possível prática de caixa 2 na campanha de Flávio Bolsonaro. O Partido Missão São Paulo seguirá defendendo uma política séria, responsável e comprometida com os paulistas. Renan, atenção, eu acabei de receber outras notas aqui do Partido Missão. Opa! O que houve? Tá pronto? Pronto. Eis a nota do Partido Missão Santa Catarina. Que é exatamente a mesma? Isso. Parabéns, Missão Santa Catarina. Atenção. Chegou a nota do Partido Missão Rio Grande do Sul. A mesma nota. Atenção. Distrito Federal. Opa, atenção, tô com a mão pronta aqui. Caramba, todo mundo tá igual. Poxa, me parece que é um partido, né? Me parece que isso são coisas que um partido faz. Quando você tem um programa, um projeto, você tem lideranças verdadeiras, aí as pessoas apoiam o projeto. Entendam uma coisa, vocês estão conhecendo. Eu me tornei uma liderança nisso aqui, o Kim também, através de trabalho, método e mérito. Ralando muito, pagando todo o preço possível. Psicológico, financeiro. Pagamos todo o preço. E damos exemplo. E aí você constrói um negócio que é um grupo político sólido. Entendeu? A turma lá do Novo não tem. Tem um print que tá rolando, tá até no meu Twitter. Marcel Van Hatten deu like na nota do Novo. Ou seja, o Marcel Van Hatten, que é o principal deputado novo, rifou Olha aí, ó. Rifou o Zema. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. E não se esqueça, a onça é inevitável.